Olá, bom dia! Graça e paz a você e sua família neste novo despertar com Deus. Nosso estudo hoje será em Números, capítulo 15, e o tema Leis sobre ofertas, sábado e roupas. Depois da rebelião do povo, da murmuração, da insubordinação, agora o livro de Números nos traz algumas leis, algumas diretrizes importantes para o povo que havia se rebelado. Vamos então aos ensinamentos, lembrando a você que é importante que você faça a sua leitura primeiramente na Bíblia, e lembrando também que cada capítulo que a Bíblia nos traz é importante considerarmos o contexto para o tempo e a situação em que foi escrito o determinado assunto, né? E que tudo que se encontra na palavra de Deus tem relevância, tem importância para nós hoje. E é neste contexto que nós apresentamos o projeto da Jornada Bíblica. Alguns capítulos, algumas vezes, pode parecer, né? Por que isso está aí inserido na Bíblia? Mas tudo que está na Bíblia é inspirado por Deus e tem um propósito. Então vamos entender o capítulo 15. Números 15 fornece diretrizes para ofertas, sacrifícios e obediência aos mandamentos de Deus. Destaca a importância de reconhecer os pecados não intencionais e deliberados, de buscar o perdão e de expressar gratidão e dedicação a Deus por meio de rituais prescritos. O capítulo reforça a ideia de que o relacionamento dos israelitas com Deus se baseava na obediência. Olha o princípio atemporal. Esse princípio, ele foi válido no passado e é válido hoje, ok? Então aqui está um dos princípios importantes que o capítulo vai nos trazer. Na adoração e na busca da reconciliação para as deficiências. Então vamos aos comentários. Este foi a introdução. 41 versículos. A localização do conteúdo deste capítulo entre a derrota desastrosa às mãos dos amalequitas e cananeus e a rebelião de Corá do próximo capítulo é significativa. Ao dar este capítulo com leis acerca do comportamento apropriado dos israelitas na terra, Deus assegurou a Israel que, apesar das falhas e rebeldias deles, Deus continuava planejando dar-lhes a terra de Canaã. Olha que importante detalhe e explicação vamos entender. Agora o versículo 2, quando entrardes na terra. Essas palavras deixam claro que as leis aqui ordenadas não eram para o deserto e que Israel certamente entraria na terra prometida. Eles teriam que esperar ainda 38 anos para receber, mas se cumpriria. Portanto, supomos que a referência não é a toda a congregação, porque ontem nós vimos que os de 20 anos acima
iriam morrer todos no deserto. Mas então esta recomendação é aos mais jovens, que não estavam condenados a morrer no deserto. O período durante o qual os israelitas erravam pela segunda vez pelo deserto quase não se descreve aqui. Há apenas algumas leis e a descrição da rebelião de Corá no capítulo 16. Estes anos não faziam parte do plano de Deus para com seu povo. E temos que procurar muitos trechos da Bíblia para saber a história deste período, que vão trazer aí Deuteronômio, capítulo 8, Josué, capítulo 5, Êxodo, capítulo 20 e Atos, capítulo 7. Aquela velha e impenitente geração pereceria no deserto, mas seus filhos possuiriam Canaã. Nota-se nessa expressão um otimismo de confiança, um encorajamento da fé e uma prova da misericórdia de Deus. Descreve aroma agradável em relação à fragrância da vida do cristão. Podemos também ver 2 Coríntios 2,15. Agora, passando para o verso 15. Em Cristo, nós vemos a vitória final desta lei. Destarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O verso 20 apresenta um bolo feito de primícias. Essa lei também antevê os dias em que os israelitas estariam na terra. A primeira porção do cereal debulhado seria apresentado ao Senhor na forma de um bolo. Esse conceito das primícias simboliza o seguinte: o fato de que toda bênção provém de Deus e que tudo que é produzido pertence a Ele. Por isso, verso 23, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por Moisés. Essa palavra, Moisés, foi acrescentado pelos tradutores. Não se encontra no texto hebraico. E fica mais claro o sentido sem a palavra Moisés. Era Deus quem estava mandando. Verso 31, esse tipo de pecado inclui a obstinação, a injúria e a incredulidade. Quem o pratica se insurge contra a palavra de Deus, desacatando os mandamentos divinos, injuriando o nome de Deus. E pior ainda, desprezando o amor de Deus que se revela na Bíblia inteira. É como o pecado descrito em Marcos 3:29. Agora o 32, sobre o homem que foi encontrado juntando lenha no sábado. Apedrejar um homem por juntar lenha no sábado parece uma punição severa demais. Realmente era. Este ato foi um pecado deliberado. Aquele homem desafiou a lei de Deus, que era muito clara, e provavelmente o homem estava intencionando ir à frente com outros atos, em adição à quebra do sábado. Nós vamos ver no comentário do Espírito de Profecia exatamente por que foi preciso esta punição. Versos 37 a 41, agora falando do vestuário. Olha que interessante. Os israelitas, eles teriam um vestuário que diferenciava das demais nações. Isso era através das borlas memoriais ou um cordãozinho azul usadas nas franjas das vestes para que servisse de memorial dos mandamentos do Senhor, para que jamais fossem esquecidos. Verso 38, essa cor azulada, as borlas presas por um cordão azul, era também utilizada nas vestes dos sacerdotes. Portanto, as bordas deveriam lembrar os israelitas que eles deveriam seguir Deus como um reino de sacerdotes e uma nação santa.
ao invés de seguir seus próprios sentimentos e sentidos em deslealdade. O verso 39 é claro: para que vendo-as, as borlas deveriam ser um lembrete constante aos israelitas de que eles pertenciam a Deus e que tanto no vestir como em outros hábitos deveriam seguir os princípios transmitidos pelo Senhor. As borlas deveriam lembrar o povo de não seguirem seus desejos sensuais, mas consagrarem-se ao Senhor. A adoração aos ídolos era autocentrada, focando o que uma pessoa poderia obter ao servir um ídolo. Boa sorte, prosperidade, vida longa e sucesso em batalha eram esperados dos deuses, assim como poder e prestígio. A adoração de Deus era o oposto. Os crentes não deveriam ser altruístas em vez de autocentrados, egoístas. Ou seja, os crentes deveriam ser, Ao invés de esperar que Deus nos sirva, nós é que devemos servir a Deus, esperando nada em retorno. Nós servimos a Deus pelo que Ele é e não pelo que podemos conseguir dele. Um detalhe muito importante e que também é válido para hoje, E finaliza o verso 40 com um destaque à santidade. Santos sereis a vosso Deus. A santidade não é alcançada por observâncias exteriores, como por meio do uso de borlas e tiras, mas somente pela obediência à vontade de Deus. Ou seja, alguém pode até fazer uso de recursos externos para querer se mostrar santo, mas se o coração não está santificado, de nada adianta. Então é importante entender que a santidade não se alcança por observâncias externas, somente através de uma vida de dedicação, de santificação completa a Deus. E o exterior vai então ser uma demonstração do que está dentro do coração. Ok? Aqui são os comentários dos versículos deste capítulo 15. Agora o Espírito de Profecia nos diz sobre a violação do homem que foi apanhado no sábado recolhendo lenha. Uma violação de rebeldia. Olha só o que aconteceu naquela situação. Logo depois da volta ao deserto, ocorreu um caso de violação do sábado, sob circunstâncias que o tornavam de uma culpabilidade peculiar. O anúncio do Senhor de que deserdaria Israel despertara um espírito de rebelião. Alguém do povo, irado por ser excluído de Canaã e decidido a mostrar seu desafio à lei de Deus, atreveu-se a uma transgressão declarada do quarto mandamento, indo apanhar lenha no sábado. Durante a permanência no deserto, fora estritamente proibido acender fogo no sétimo dia. A proibição não se estendia à terra de Canaã. Olha aqui, detalhe, era uma proibição exclusiva para o povo no deserto, a questão de acender fogo, onde muitas vezes a inclemência do clima tornaria necessário o fogo, lá em Canaã. Mas no deserto, o fogo não era necessário para aquecer. O ato deste homem foi uma violação voluntária e deliberada do quarto mandamento.
pecado este não cometido por inadvertência ou ignorância, mas por presunção. Ele foi apanhado no ato e trazido a Moisés. Já havia sido declarado que a violação do sábado seria punido com a morte, mas ainda não fora revelado como a pena deveria ser infligida. O caso foi levado por Moisés perante o Senhor, que deu esta instrução. Verso 35. Certamente morrerá o tal homem. Toda a congregação com pedras o apedrejará para fora do arraial. Os pecados de blasfêmia e voluntária violação do sábado recebiam o mesmo castigo, sendo igualmente uma expressão de desprezo pela autoridade de Deus. Em nossos tempos, muitos há que rejeitam o sábado da criação como uma instituição judaica e insistem em que, se o mesmo deve ser guardado, a pena de morte deverá ser infligida pela sua violação. Vemos, porém, que a blasfêmia recebia o mesmo castigo que a violação do sábado. Concluiremos, pois, que o terceiro mandamento também deve ser posto de lado, como aplicável só aos judeus? No entanto, o argumento tirado da pena de morte aplica-se ao terceiro, ao quinto e, na verdade, a quase todos os 10 mandamentos, do mesmo modo que ao quarto. Posto que Deus não castigue hoje a transgressão de sua lei com castigos temporais, como neste tempo lá no deserto, sua palavra declara, todavia, que o salário do pecado é a morte, e na execução final do juízo, achar-se-á que a morte é o quinhão daqueles que violam seus sagrados preceitos. Página 408 do livro Patriarcas e Profetas. Agora um texto explicativo sobre o vestuário, esse detalhe dos versos 38. Os filhos de Israel foram ordenados a usar um simples cordão azul nos cantos de suas vestes, para distingui-los das nações em volta, e significar que eram o povo peculiar de Deus. Não se requer hoje do povo de Deus que tragam nas vestes um sinal distintivo, mas, no Novo Testamento, muitas vezes nos é indicado o Israel antigo como exemplo. Se Deus deu direções, assim, definidas ao seu povo na antiguidade, acerca de seu vestuário, não tomará ele conhecimento do vestuário de seu povo na atualidade? Não deveria haver em seu vestuário uma diferenciação do vestuário do mundo? Não deveria o povo de Deus, que é seu tesouro peculiar, procurar mesmo no vestuário glorificar a Deus? E não deveriam eles ser exemplo na questão do vestuário e, por seu estilo simples, reprovar o orgulho, a vaidade, a extravagância dos que professam a verdade, mas são mundanos e amantes de prazeres? Deus isto requer do seu povo. Olha aqui, texto esclarecedor, aplicando essa lei das vestes do Israel antigo, como ela deve ser aplicada hoje. Livro Mensagens Escolhidas, volume 2, páginas 473 e 474. Muito claro, não é mesmo? Vamos aplicar agora o capítulo 5 aos nossos dias. Deus não aprecia indivíduos insubordinados. A presunção dos rebeldes os levou à destruição. Aqueles que desejaram apedrejar aos 4 valorosos, como vimos ontem, Moisés, Arão, Josué e Calebe, que se posicionaram ao lado do Deus Todo-Poderoso, agora esses rebeldes morreriam antes de entrar na terra prometida. Apesar da rebelião contra Deus e seus líderes, a promessa divina foi garantida, como se vê no capítulo de hoje.
mas somente aos remanescentes. Embora grande porção do povo fosse morrer no deserto, Deus faria entrar um remanescente. Eles ofereceriam aqueles sacrifícios descritos em Levítico. O remanescente é o restante de um todo, que deixou de lado sua lealdade a Deus. O remanescente é perseverante. O remanescente respira esperança devido a depositar sua confiança nas promessas de Deus. Israel vivia na expectativa da terra prometida. Nós aguardamos novos céus e nova terra. O remanescente cristão não é exclusivista. Ele prega o evangelho da graça que oferece inclusão a todo pecador, independente do que tenha feito, de seu status ou sua raça. A mensagem do remanescente hoje, a mensagem do terceiro anjo, é de justificação pela fé a ser proclamada aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. O remanescente fiel a Deus possui um correto conceito bíblico de pecado, sabendo que pecar vai além dos atos, podendo ser por descuido, ignorância ou intencional, por desafio consciente de afrontar aos princípios de Deus. O remanescente tem em alta estima a santa lei de Deus, inclusive seu santo e sagrado dia de sábado. Por isso, perseverantemente obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus, convidando e apelando insistentemente as pessoas. Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. E adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O remanescente tem senso de pertencimento e mantém na memória que foi separado para Deus. As borlas azuis eram uma forma de reconhecer o compromisso com Deus, mostrando que devemos demonstrar nossa lealdade a Deus até pelas nossas vestes. Sejamos, então, amigo ouvinte da Palavra de Deus, sejamos remanescentes, fiéis nos dias de hoje. Agora o momento de refletir, nosso momento final. O que há em comum entre ofertas, franjas na roupa e o sábado? Os três serviam para lembrar de Deus e reconhecer suas bênçãos. O verso 10 afirma que, quando ofertamos de coração o que somos e o que temos, isso se torna um cheiro agradável ao Senhor. E o verso 14 deixa claro que os estrangeiros também podiam oferecer holocaustos a Deus, pois a religião bíblica é inclusiva. Na verdade, israelitas e estrangeiros deviam obedecer às mesmas leis. O capítulo 15, portanto, mostra que havia provisão para pecados não premeditados. Já para os rebeldes e atrevidos, blasfemadores, a situação complicava. Devemos estar ligados a Deus para não nos rebelarmos contra a sua palavra, não nos prostituirmos espiritualmente e não seguirmos as inclinações do coração e nem dos olhos. Um exemplo de rebeldia consciente é-nos apresentado no capítulo de hoje, nos versos 32 a 35. Não era necessário recolher lenha no sábado. No dia anterior, o maná caía em dobro, mas o pecador desconsiderou a lei e insistiu no erro. Deus, que conhece o coração e as intenções, condenou o homem exemplarmente. Deus, amigo ouvinte da Palavra de Deus, deseja que sejamos santos. A palavra santo, relembrando, significa separados de um mundo corrompido e que obedeçamos aos seus mandamentos, não por força, nem por violência, mas por amor e respeito. E o que é mais
confortante. Ele nos dá poder para fazer isso. Ele nos auxilia. Ele nos ajuda. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que possamos refletir nos ensinamentos que o capítulo de hoje nos apresenta. Como nós temos considerado os mandamentos de Deus. Como a nossa vida reflete exatamente o nosso desejo, a nossa adoração a Deus. Em tudo que fazemos, em nosso falar, em nosso agir e até mesmo em nosso pensar. Que nós possamos, com o auxílio de Deus, considerar esses importantes princípios que o capítulo 15 nos traz. Vamos orar? Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo novo despertar, pela sua misericórdia que se renova em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por este momento de estudo em que ouvimos a sua voz. Ajude-nos, Senhor, em nossa vida diária, a dedicarmos, Senhor, a nossa vida, todo o nosso ser, a obedecer a Tua vontade, a obedecer aos Teus mandamentos. Que nós possamos, Senhor, ser moldados, transformados por Ti. Abençoe cada participante, fica conosco, nos guarde de todo o mal. Prepara-nos para o Santo Sábado, para que possamos Te adorar na beleza da Sua santidade. Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, ficamos por aqui. Um ótimo final de semana, desde já um feliz sábado para você e sua família. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima semana, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.